Chega no terceiro. É a leitura dois E é você. Então, ó, tudo bem?
Senhoras e senhores, autoridades presentes, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo. Agradecendo a presença, damos início à sessão solene para a entrega da medalha Anchieta e diploma de gratidão da cidade de São Paulo ao senhor Ricardo Viveiros, por iniciativa do vereador Eliseu Gabriel. Informamos que esta sessão será transmitida pela Rede Câmara, nas redes sociais oficiais do Legislativo Paulistano, auditórios online, opção Salão Nobre, e gravação para exibição no canal 8.3 digital. Compõe a mesa solene as seguintes autoridades e personalidades. Vamos receber o presidente e proponente da sessão, vereador Eliseu Gabriel, acompanhado do homenageado, o senhor Ricardo Viveiros. Ministro Roberto Rodrigues ocupou a pasta Ministério da Agricultura. Professor Dr. Cleverson Pereira de Almeida, pró-reitor de Extensão e Cultura, representando a Universidade Presbiteriana Mackenzie. O senhor José Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre Anchieta, Rádio e TV Cultura.
Senhor Ricardo Ramos, escritor, presidente da União Brasileira de Escritores. O jornalista, crítico de arte e escritor Jacob Klintowitz. Nesse momento, ouviremos o presidente da sessão para a abertura oficial. Senhoras e senhores, está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Essa é a 174ª sessão solene da 18ª legislatura e se destina à entrega da medalha Anchieta e do diploma de gratidão da cidade ao senhor Ricardo Viveiros, nos termos do Decreto Legislativo número 76, de 16 de dezembro de 2022. Aberta oficialmente, convidamos a todos para se posicionarem respeitosamente para a execução do hino nacional brasileiro pela Banda da Guarda Civil Metropolitana, com a regência do maestro inspetor de divisão Bastos. A Câmara Municipal de São Paulo agradece à Banda da Guarda Civil Metropolitana, ao inspetor de divisão Bastos, o regente e todos os músicos. Muito obrigado por mais esta presença em nosso auditório. Solicitamos licença para que eles possam se retirar nesse momento. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades, personalidades que se identificaram na recepção deste cerimonial. Senhor Enéas Carlos Pereira, vice-presidente da Fundação Padre Anchieta, de Rádio e TV Cultura. Senhor Vandemir Francesconi, vice-presidente da Fiesp, Ciesp.
o senhor Abdo Haddad, também vice-presidente da Ciesp, o senhor Marco Aurélio Fuchida, superintendente-geral, representando o Instituto de Auditoria Independente do Brasil, o senhor Flávio Luiz França Gomes, representando neste ato, ministro Márcio França, também nosso sempre deputado Fábio Porchat, o senhor Fernando Gamberini, produtor cultural, representando o Espaço Cultural Elifas Andreato, o senhor Miguel Ignácios, engenheiro de projeto, também representando a Jamar Engenharia, o senhor José Luiz Turiani, secretário executivo, representando o Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, a senhora Zilda Vera Murani Kiss, presidente da Fundação Peter Murani, o senhor Renan De Simone, analista de comunicação, representando o Instituto Presbiteriano Mackenzie. Também registramos as mensagens das seguintes autoridades e personalidades: ao amigo de longa data, Ricardo Viveiros, carioca com alma paulista, transmito meus parabéns pela justa homenagem prestada pela cidade de São Paulo, por intermédio do vereador Eliseu Gabriel. Ao abraço do sempre vereador e amigo Mário Covas Neto Zuzinha. Também registramos a mensagem à Sua Excelência, o senhor vereador Eliseu Gabriel, Câmara Municipal de São Paulo. O presidente da Fiesp, José Cristiano Gomes da Silva, e o presidente do Ciesp, Rafael Servoni Neto, incumbiram-me de agradecer-lhe o convite para participar da sessão solene de entrega da medalha Anchieta e diploma de gratidão da cidade de São Paulo ao senhor Ricardo Viveiros, a ser realizado nesta data, e de comunicar que não poderão participar como desejariam, em razão de compromissos assumidos anteriormente para a mesma ocasião. Informamos, entretanto, que as entidades serão representadas pelo senhor Vandermir Francesconi Júnior, primeiro diretor-secretário e segundo vice-presidente do Ciesp, no referido evento. Também a mensagem prestada do doutor Antônio Penteado Mendonça, que também, por problema de saúde na família, não poderá compor a mesa, e também, nesta data, transmitindo a todos o homenageado, principalmente, parabéns pela merecida homenagem. Antônio, tem mais uma homenagem aqui. Na verdade, não é uma homenagem, eu convidei o vice-presidente Geraldo Alckmin, e ele mandou uma mensagem, diz assim: Eliseu, o presidente marcou reunião às 11 horas em Brasília, transmita meus parabéns ao amigo Ricardo Viveiro, Geraldo Alckmin. Então. Também temos a mensagem do presidente Dr. Michel Temer, prezado Ricardo Viveiros. Envio-lhe calorosos cumprimentos pelas honrosas homenagens que a Câmara Municipal de São Paulo lhe faz, outorgando-lhe a medalha Anchieta e o diploma de gratidão da cidade de São Paulo. Recebo um forte abraço, Michel Temer. Senhoras e senhores, nesse momento vamos ler aqui também a mensagem, não mensagem, mas também um pouco da história do nosso homenageado. Ricardo Viveiros, nascido no Rio de Janeiro, atuou por mais de 40 anos em rádios, jornais, TVs e revistas da capital paulista, sempre na defesa de princípios democráticos, educação, cultura, direitos humanos e meio ambiente. Passou a viver e trabalhar em São Paulo no final de 1976. Suas contribuições à cidade fundamentaram a outorga da medalha Anchieta do diploma de gratidão. No ano de 1977, Viveiros foi um dos fundadores e secretário-geral do Clube do Choro de São Paulo, entidade que resgatou a importância desse gênero na música popular brasileira no país. No início dos anos 1980, como diretor executivo da Central de Outdoor, criou significativos eventos culturais, educacionais, beneficentes, cívicos e de utilidade pública. Dentre outros, destacou seu projeto Arte na Rua, nacional e internacional, com a participação dos mais importantes nomes da pintura contemporânea do Brasil e no exterior. De agosto a novembro de 1980, Viveiros participou, ao lado de Lígia Fagundes Telles, Ignácio de Loyola Brandão, Jean Francisco Guarnieri, Lourenço de Aféria, Jorge Medawar e Ana Maria Martins, do projeto Escritor Brasileiro, realizado pelo Departamento de Bibliotecas Públicas da Secretaria Municipal de Cultura.
Os escritores proferiram palestras sobre sua vida e obra nas então 14 bibliotecas da cidade. Também nos anos 80, ainda pela Central de Outdoor e com a participação da Secretaria Municipal de Educação, Ricardo Viveiros realizou um evento sobre poema de Tiago Melo, Os Estatutos do Homem. Alunos das escolas públicas criaram outdoors com os direitos das crianças, exibidos por 15 dias em locais de grande visibilidade. Nos anos de 1983 e 84, Viveiros participou com jornalistas, artistas e escritores do Movimento Nacional pelas Diretas Já. Em 1985, convidado por Francisco Itaker e Ulisses Guimarães, integrou o movimento pró-constituinte. No mesmo ano, ainda dirigindo a Central de Outdoor, tornou-se, juntamente com o publicitário Petrônio Correia, um dos únicos detidos por um ato político em plena Nova República. Já após o fim da ditadura, Petrônio Viveiros foi membro da Comissão de Proteção à Paisagem Urbana, CPPU, órgão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano do anos 1983 e 86. Foi dirigente esportivo do São Paulo Futebol Clube e recebeu, no ano de 1996, homenagem do Conselho Deliberativo do clube como notório torcedor. Foi também coordenador executivo da primeira visita de Sua Santidade, o Papa João Paulo II, a São Paulo, em 1980. Membro do Conselho de Defesa da Paz, o CONDEPAZ, diretor-geral do Museu Histórico de Fundação da cidade de São Paulo, Padre Anchieta, foi consultor de comunicação social na área pública do CEPAM, Fundação Prefeito Faria Lima, da Coab São Paulo, da Prodan São Paulo e do Instituto de Engenharia. Viveiros, a partir do ano de 1997, esteve presente em todo o processo, desde a criação até a consolidação do Instituto São Paulo contra a Violência, do qual foi o primeiro assessor de imprensa. No mesmo ano, ao lado de outros poetas como Augusto de Campos, Hilda Rios, Haroldo de Campos, Cláudio Viller e Álvaro Alves de Faria, integrou o projeto Sejam Bem-vindos os Poetas, realizado pela Comissão Estadual de Literatura da Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo e a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, IMESP. Em maio de 2006, projeto de lei aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de São Paulo concedeu a Viveiros o título de cidadão paulistano. No mesmo ano, a Associação Brasileira de Imprensa, ABI, homenageou pelos seus 40 anos de jornalismo, sendo o jornalista e escritor Audálio Dantas o representante orador da entidade no acontecimento. Viveiros foi professor, dentre outras instituições de ensino superior, públicas e privadas, da Universidade Anhembi Morumbi, em São Paulo, nos cursos de pós-graduação de Comunicação Corporativa. Foi membro do Comitê Técnico de Comunicação Corporativa da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo e da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Foi membro do Conselho Consultivo do Centro São Paulo Design e do Conselho Superior da Associação Brasileira de Comunicação Corporativa, ABERGE. Foi conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, é fundador da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, ABRACOM. Ainda no ano de 2008, evento realizado no Museu da Casa Brasileira, em São Paulo, celebrou 40 anos do escritor Ricardo Viveiros. Na ocasião, foi lançado o seu livro Coragens. Foram registradas mais de 800 pessoas. No ano seguinte, no mesmo local, Viveiros lançou Laudo Natel, um bandeirante. Estiveram presentes cerca de 1.200 pessoas. Em 13 de dezembro de 2015, no auditório Rui Barbosa, no campus de Higienópolis, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Ricardo Viveiros recebeu o título de Notório Saber, entregue pelo Conselho Universitário. A honraria tem equivalência acadêmica de doutorado stricto sensu na área do Programa de Pós-Graduação em Educação, Arte e História da Cultura, concedido pela instituição. No dia 16 de dezembro de 2019, ao lado do jornalista e escritor Inácio de Loyola Brandão, da ABL, Ricardo Viveiros palestrou para cerca de 1.000 estudantes e professores no auditório Rui Barbosa, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em seminário na Academia Estudantil de Letras.
Trata-se de um projeto da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de São Paulo. Em 14 de setembro de 2021, Ricardo Viveiros foi um dos construtores da liberdade, ao patrocinar a reforma do Centro Cultural Vladimir Herzog, na região central de São Paulo. Nosso homenageado e articulista regularmente em grandes jornais e revistas brasileiros, com destaque para a Folha de São Paulo. É membro do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo, da Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais e da Federação Internacional dos Jornalistas, com sede em Bruxelas, na Bélgica. É membro eleito da Associação Brasileira de Críticos de Arte, na qual foi secretário-geral nos anos 2019 e 2021. Membro da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, na qual foi conselheiro nos anos 2018 e 2021. É membro da União Brasileira de Escritores e seu conselheiro nos anos 2020 e 2022. Também conselheiro da Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, ABERGE. É membro eleito do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e é membro da International Association of Art Critics em Paris, França. Senhoras e senhores, isso é um pouco do relato da história do nosso homenageado e, com certeza, ficaríamos aqui ainda até mais algum tempo falando sobre a figura ilustre de Ricardo Viveiros. Nesse momento, convidamos para a uso da palavra o ministro Roberto Rodrigues. Muito obrigado, senhor mestre de cerimônias, por essa oportunidade. Agradeço muito também por estar aqui num momento tão relevante na minha vida pessoal, ouvindo essa quantidade enorme de medalhas honoríficas que o Ricardo recebeu ao longo da vida dele. Se ele, cada trito fosse uma medalha, Ricardo sairia uma caminhonete para carregar todo esse peso gigantesco de ouro que você carregou na vida. Parabéns. Quero cumprimentar muito o vereador Eliseu Gabriel por essa iniciativa e a Câmara Municipal de São Paulo pela justiça, pela justeza dessa homenagem ao Ricardo. Tudo que foi dito, mais do que explica com sobra essa homenagem e tantas outras que o Ricardo já recebeu e ainda receberá. Porém, eu queria dar um testemunho um pouquinho além de tanta homenagem. Conheço o Ricardo há muitos anos e eu acompanho de perto como articulista, como comentarista de temas relevantes do Brasil, mas o fato é que há uma falácia de que o Brasil é um país sem memória, que não cultiva os seus heróis, que não cultiva a sua história, o que é uma coisa ruim, porque quem não sabe de onde vem, não sabe para onde vai. Pois o Ricardo, ele é um testemunha da história, mas mais, é um analista da história. E nos conta a história sob os olhos independentes da nobreza de caráter que o caracteriza tão tradicionalmente. Então, eu acho que quando a Câmara Municipal de São Paulo toma a iniciativa, cumpre um ritual relevante de reconhecer um herói nosso que conta a história, analisando, avaliando e até mesmo fazendo juízo de valor das coisas pelo lado correto da humanidade e do humanismo. Ricardo, você é um homem que merece muito mais do que essa homenagem. Eu fico muito contente de ter a oportunidade de participar desse momento com você. Parabéns, meu amigo. E muito obrigado por tudo que fez. Registramos e agradecemos a presença do senhor Edson Nassif Fará, representando a Associação Viva o Centro, vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa, e também representando aqui o Instituto de Desenvolvimento Urbano e Social. Muito obrigado pela presença. Convidamos agora para o uso da palavra o senhor Ricardo Ramos, presidente da União Brasileira de Escritores. Boa noite a todos, aos membros da mesa. Como carioca e também paulista do coração, eu queria registrar a minha alegria por estar presente a essa homenagem
ao amigo Ricardo Viveiros. Eu acho que toda vez que uma voz e um texto se mantém durante tanto tempo defendendo valores democráticos, lutando pelos direitos, da maneira como o Ricardo Viveiros sempre fez, a gente está diante de um cidadão indispensável. E Ricardo Viveiros merece tudo isso que já foi dito e vai ser dito, por ser uma pessoa indispensável, um amigo muito querido, e eu estou muito feliz em estar aqui hoje. Um beijo, querido. Convidamos, neste momento, também para o uso da palavra, o jornalista Jacob Klintowitz. Boa noite, autoridades presentes, intelectuais, artistas, homens públicos que aqui se encontram por uma homenagem extremamente importante, que é o reconhecimento da cidade de São Paulo para um dos personagens mais extraordinários e mais lutadores pelo bem público. Eu convivi ao longo das décadas com grandes escritores, grandes artistas, jornalistas de nomeadas que criaram o moderno jornalismo brasileiro. Garanto para vocês que raras vezes é encontrado um homem com o espírito público do Ricardo. Ele, nesse setor, é extraordinário não só pela coragem, mas pela lucidez, pela capacidade de impor a toda a irracionalidade a lucidez de um homem brilhante. Como escritor, ele conquistou o voto, o apoio e a admiração de alguns dos principais intelectuais brasileiros. Como jornalista, ele tem um trabalho extraordinário. E como repórter, eu garanto para vocês que na história do Brasil não houve um repórter do mundo da arte e da cultura como Ricardo Ramos. Quando eu o conheci, foi talvez a primeira coisa que eu lhe disse, que eu era seu leitor, que eu acompanhava o relato que ele fazia da vida extraordinária dos nossos artistas e como aquilo servia não só a mim ou ao artista, mas mostrar ao público brasileiro o tesouro da cultura brasileira. Eu penso que quando é homenageado um homem como o Ricardo, nós estamos homenageando em São Paulo alguma das pessoas que é capaz de elevar a ideia de civilismo ao ponto mais elevado. Ele é, pessoalmente, de uma coragem, de uma sensibilidade e de uma capacidade de expressão que é muito rara no mundo da comunicação. Esse destaque que ele teve só é comparável a essa capacidade, a esse dinamismo, a essa falta de fadiga que o faz participar tão fundamente de instituições, de movimentos culturais e se colocar à disposição do público. Ele é um homem de São Paulo, ele é um homem do Rio de Janeiro, ele é um homem do Brasil, e eu ouso dizer que ele faz parte de uma vanguarda mundial que luta pela racionalidade, pelos direitos humanos, pela igualdade, pela capacidade de universalizar o ensino, a saúde e a moradia. É, do meu ponto de vista, um exemplo vivo que nós temos. Causa espécie, quando se encontra e se conversa com Ricardo Ramos, com Ricardo Viveiros, a suavidade, a delicadeza, a sensibilidade no trato. Quando imaginaríamos que um guerreiro era capaz desse tipo de postura?
Talvez isso mostre para nós que os guerreiros contemporâneos são aqueles que são capazes de manter a luta pela racionalidade e permanecer, ao mesmo tempo, num nível de humanidade capaz da compreensão e da misericórdia. Eu penso que aqui nós estamos numa festa pela democracia, pela inteligência, pela capacidade do homem se comunicar e se tornar universal. Para mim é um prazer, é uma honra dizer não só que eu sou amigo do Ricardo, mas que eu sou admirador dele, e ser chamado nesse momento para dar um testemunho pessoal me eleva também à condição de participar desse barco de urbanismo o que nós estamos nesse momento singrando. Muito obrigado. Convidamos também, nesse momento, para dar a palavra o senhor José Roberto Maluf, presidente da Fundação Padre Anchieta. Boa noite, vereador Gabriel. Boa noite, Ricardo Viveiros, prezados colegas da mesa. Já foi dito tudo do Ricardo. Ele fez tudo na vida, né, gente? Tem livros escritos, é um homem de bem, é ético. Eu acho tudo isso também. Subscrevo o que foi dito aqui. O meu antecessor falou muito bem a respeito do Ricardo. Eu conheci o Ricardo na Rede Bandeirantes. Vinha ele de outros veículos e veio fazer um programa. Naquela época eu era um diretor da rede e ele veio ser um apresentador de um programa jornalístico no final da tarde, que cresceu, teve mais horários, foi muito aplaudido, e ele acabou seguindo a vida dele para outros lados, e eu a minha, mas sempre ficamos amigos a partir dali. E essa amizade perdura até hoje. Eu tenho por ele o maior respeito profissional, tenho por ele o maior carinho como pessoa, e sei que ele é um homem ético e, acima de tudo, um democrata defensor de grandes ideias, jamais escreveu uma linha que não fosse em favor da democracia, dos direitos humanos, do meio ambiente, enfim. Ele é um defensor das boas causas. E, por causa disso, e também por causa disso, ele, vou dizer em primeira mão aqui, ninguém sabe, terá um programa de televisão na TV Cultura a partir do mês de julho ou agosto. Ricardo, eu tenho a honra de ser seu amigo. Muito obrigado aos senhores e às senhoras. Convidamos também, nesse momento, para nos dar a palavra o professor Dr. Cleverson Pereira de Almeida, pró-reitor do Mackenzie. Boa noite a cada uma das pessoas aqui presentes. Boa noite, senhor vereador, em nome próprio, mas também em nome do nosso magnífico reitor, professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, que, com problema de adoecimento, não pôde comparecer e se excusa. E eu poderia, e talvez eu até devesse fazer isso, dizer que eu faço minhas as palavras dos que me antecederam. Porque encontrar novas e outras palavras, Ricardo Viveiros, chamo pelo nome assim direto, como todos o fizeram, pela estima pessoal que cada um aqui tem por você, mas encontrar palavras melhores, elas certamente vão me faltar. Mas referir-me a você como um educador, que você sabe que você é. Referir-me a você como um democrata, como outros já o fizeram, e que você também sabe que você é. Referir-me a você como um erudito, eu só estou falando a um conjunto de obviedades, porque dizem respeito à sua pessoa, à sua identidade. Referir-me a você como uma pessoa com a qual nós ali no Mackenzie temos convivido e temos aprendido também cair um pouco no lugar comum, mas talvez alguma das pessoas aqui presentes não tenham essa vivência que nós temos com você no contexto da nossa universidade, e
como foi mencionado, quando o Ricardo Viveiros recebeu um título também merecido de notório saber, concedido pela nossa universidade, numa cerimônia que podemos aqui dizer foi concorridíssima, nós tivemos o privilégio de ali estar, foi um privilégio, foi uma alegria, não é? E de ouvi-lo, porque ouvir Ricardo Viveiros, todos aqui sabem, né? Nós lemos e nós somos sempre muito impactados com tudo que você escreve, mas também ouvi-lo é bênção. E aquele discurso que Ricardo Viveiros, e eu disse já isso particularmente a ele, o discurso que ele fez naquela solenidade foi dos mais impactantes. O que, em se tratando de Ricardo Viveiros, também chega a ser quase que uma redundância, não é? Creio que quase todos nós aqui, seguramente, haveremos de concordar. Então, Ricardo, a nossa presença aqui nesta noite, em nome do nosso reitor, da nossa universidade, também em nome próprio, eu disse a você que viríamos, não é? Salvo algum motivo de força maior, é para dizer a você, dizer ao estimado vereador Eliseu Gabriel e dizer à Câmara, não é, aqui de São Paulo, que nós estamos alegres, felizes com você, nós estamos alegres e felizes por você, por este reconhecimento. Eu sou mais um carioca aqui com trajetória paulistana, não é? Ou como outros aqui também à mesa, mas numa cidade, a maior cidade do país, uma das maiores cidades do mundo, você ter este reconhecimento da Câmara de Vereadores, não é? Com essa homenagem, que é uma homenagem a mais distinta do município. Então, você faz jus a ela, este é o nosso entendimento, pela trajetória de quase 5 décadas aqui neste município, uma trajetória que foi relevante, uma trajetória que foi transformadora em diferentes segmentos que já foram mencionados. Temos aprendido com você, você tem nos ensinado como educador que é, você tem sido amigo, você tem sido uma pessoa educadíssima, finíssima no trato, e tudo isso, não é, nos faz ter mais ainda apreço e afeto pessoal por você. Que Deus continue a abençoar a sua vida, de sua família, receba o nosso abraço fraterno e com maior sentimento de congratulação a você por tudo que está acontecendo aqui nesta noite. Muito obrigado pela sua atenção. Para uso da palavra, nesse momento, o presidente e proponente da sessão solene, vereador Eliseu Gabriel. Bom, boa noite. Eu sou José Roberto Maluf, teve que se ausentar porque tem o programa Roda Viva, então, muito obrigado pela sua presença. Bom, vai ser difícil eu ter que falar alguma coisa, a única diferença é que eu estou falando de outro lugar, né? Quer dizer, um pouco diferente, né? Primeiro, eu queria saudar o ministro Roberto Rodrigues, muito obrigado pela sua presença. Saudar também o senhor Sérgio Pereira de Almeida, que pró-reitor do Mackenzie, muito obrigado. Também o senhor Ricardo Ramos, que é escritor e presidente da União Brasileira de Escritores. Saudar também o senhor Roberto Maluf, que acabou de sair, também o senhor Jacó Clinton Witz, acho que acertei, também muito obrigado pela presença. Bom, é difícil falar, depois de todos que falaram que já conhecem o Ricardo Viveiros tão fundamente, né? Mas eu não costumo fazer homenagens assim desse tipo, porque precisa encontrar as pessoas boas, né? Não é tão simples assim, né? Não é tão simples fazer homenagem para gente famosa, não costumo fazer isso, né? Eu costumo fazer. Ele é famoso, ele junta a fama com a qualidade pessoal, né? E é isso então que me moveu. O Ricardo é uma pessoa que sempre eu conheço há muito tempo, né? Eu lembro dos outdoors, né? das campanhas educativas do outdoor, uma coisa incrível, né? Que já se fazia isso já há muitos anos, né? Muitos anos, puxa, quando se permitia outdoor, né? Infelizmente, não devia ter uma 40 anos, devia ter uma regulação, devia regular e não simplesmente extinguir, né? É uma coisa
complicada, porque o outdoor é um pouco mais democrático do que essas coisas que tem na rua, que são eletrônicas, que é só as grandes empresas que têm cacife para fazer a propaganda. E também quem intermedia a propaganda é uma grande empresa também de comunicação que tem que se acertar com eles. Quer dizer, é complicado isso, né? E eu acho que, então, deveria ter uma regulamentação, ou do tamanho, da posição, onde deveria colocar o outdoor, mas não se vê, agora não pode mais, né? Quer dizer, ficamos com... É claro que a gente quer ver a cidade limpa, essa coisa toda, mas a gente precisa ter informação. Precisa ter informação. E o outdoor era uma coisa que me emocionava muito, o que o Ricardo fazia, quando ele era mocinho também, né? Eu também era, incrível que pareça. Já fomos moços, né? E o que eu acho que é interessante é que o Ricardo é uma pessoa boa, como eu falei. Porque é muito bom a pessoa ser progressista, democrata e etc., e ser mau caráter. Também é melhor do que não ser, mas é diferente quando reúne, por exemplo, ser um democrata, ser uma pessoa generosa, que é uma coisa fundamental, generosa, ser uma pessoa que pensa no bem comum, a pessoa que se sente bem quando os outros estão se sentindo bem. Eu sou assim como o Ricardo. Eu gosto, eu me sinto melhor quando as pessoas do meu entorno estão bem. Me sinto mal quando vejo uma pessoa com dificuldade, uma pessoa que não está bem. É melhor que todos estejam bem, né? Então, o Ricardo é uma pessoa que reúne tantas e tantas qualidades, além de ser um democrata, um lutador pelos direitos humanos, e uma pessoa muito afável, né? Nos momentos mais difíceis, as grandes encrencas, ele sempre é uma pessoa que consegue acalmar a situação com categoria, né? Se a gente pensasse num jogador de futebol, não sei quem que eu pensaria. Quem que seria? Não sei. Não saberia dizer. Um craque, assim, calmo. O Ademir da Guia, talvez? O Ademir da Guia, acho que sim, né? Uma pessoa que faz o jogo acontecer com calma e a coisa vai acontecendo. Então, eu sei que você é corintiano, né? São Paulino, São Paulino. Eu sei, eu falei só para provocar mesmo, né? O Paulino foi diretor do São Paulo, mandou no São Paulo, foi, realmente tem uma vida muito ligada também ao esporte. Mas eu me sinto, sinceramente, eu me sinto extremamente feliz e honrado de poder fazer uma homenagem para uma pessoa como o Ricardo Viveiro. Muito feliz mesmo, viu, Ricardo? É com muito gosto que eu faço isso, sabe? Com prazer de saber, olha, nós estamos pondo luz numa pessoa que é importante para a cidade, importante para a população da cidade, mais do que para os prédios, mas para a cidade, para as pessoas. A sua humanidade é contagiante, a sua humanidade é fundamental para todos nós, né? Que nós precisamos isso, hoje é de humanidade, nesse momento de ódio, de violência, etc., nós precisamos de pessoas que realmente tenham esse sentido de respeito ao próximo, de bondade, enfim. Também queria falar que tem seu livro que chama Memórias de um Tempo Obscuro, que também foi lançado recentemente, de tantos e tantos livros, que é uma síntese de tudo isso que foi falado aqui. Então, eu queria agradecer muito todos que vieram aqui na Câmara Municipal. A Câmara Municipal representa a Câmara. Foi votado por unanimidade essa homenagem ao Ricardo Viveiros, né? Diploma de gratidão, vou dar um diploma de gratidão, além da medalha Anchieta. Então, eu queria mais uma vez agradecer. Parabéns, Ricardo. Me sinto muito honrado em poder estar aqui nesse momento. Muito obrigado. Registramos e agradecemos a presença do jornalista Sérgio Gomes, Sérgio Gomes, também representando o Instituto Vladimir Herzog, e também Sindicato dos Jornalistas e a Uboré. Muito obrigado pela presença. Senhoras e senhores, teremos agora o ato de entrega da honraria. Convidamos o vereador Eliseu Gabriel, acompanhado do homenageado Ricardo Viveiros. Por favor, se posicione à frente e ao centro.
Senhoras e senhores, nesse momento, o vereador Eliseu Gabriel faz a entrega da medalha Anchieta e o diploma de gratidão da cidade de São Paulo ao senhor Ricardo Viveiros. Convidamos, na sequência, os demais componentes da mesa também. Medalha Anchieta, sim. Medalha Anchieta. Primeiro foi o diploma, né? O diploma de gratidão da cidade de São Paulo. E agora a medalha Anchieta. Convidamos os demais componentes da mesa, por favor, a se posicionarem juntamente com o homenageado, com o vereador Eliseu, para os registros oficiais de fotografia e filmagem. Convidamos também a esposa, a senhora Márcia, também o filho Miguel e também a namorada Catarina, né, para, por favor, posicionarem para a fotografia oficial. Agradecemos a todos, solicitamos que retornem aos seus lugares para a sequência da sessão solene. Senhoras e senhores, nesse momento anunciamos o pronunciamento do homenageado, o senhor Ricardo Viveiros. Hoje de manhã, eu fiquei pensando como é que eu ia fazer para chegar aqui hoje à noite, passar por essa emoção toda e não chorar. Mas emoção não tem ensaio. Eu tentei, mas eu não consegui. Emoção não tem ensaio. Então a gente chega aqui preparadíssimo, respirando fundo e chora do mesmo jeito. Eu sou chorão. Quem me conhece como o Fábio Porchat há mais de 45 anos sabe que eu sou chorão. Sempre fui, né, Fábio? Pois é. Mas vamos lá. Eu até trouxe aqui um negócio de lenço que a Márcia cuida de me dar. Ó. O Serjão Gomes, lá no fundão, também sabe que eu sou chorão. Quando eu cheguei em São Paulo, há 45 anos atrás, foi a primeira pessoa a me dar a mão. Sérgio Gomes. Brilhante jornalista, merecedor de tudo isso que foi dito aqui sobre mim esta noite. Viu, Eliseu? Pensa nisso. Amigas e amigos, muito boa noite. Aqui estou, na Câmara Municipal de São Paulo, em nova e feliz oportunidade, depois que, em 2006, e por vontade deste mesmo parlamento que representa o povo da capital, ter recebido o título de cidadão paulistano.
Como sabem, como foi dito, sou carioca de nascimento e paulistano por opção. Lá se vão 17 anos e retorno a esta casa mais uma vez pela vontade dos meus conterrâneos. E agora, para receber a medalha Anchieta e o diploma de gratidão da cidade, que me acolheu há 45 anos e me proporcionou, dentre muitas oportunidades, a felicidade de reunir tantos amigos como agora aqui tão bem representados desta plateia em mais uma demonstração de carinhoso bem-querer para comigo. Na cidade de São Paulo, vi nascerem 2 filhos e 3 netos. Vi morrer um filho, vi morrer uma neta. Vítimas não do trânsito, mas sim da irresponsabilidade que é praticada por motoristas em qualquer lugar deste planeta. Não é privilégio de São Paulo. Entre a vida e a morte na metrópole, fico com a vida, que sempre ilumina a obscuridade, com seu brilho divino, com sua coragem e esperança. Quando aqui cheguei e fui acolhido com respeito e solidariedade, percebi que por trás das aparências da selva de pedra havia uma São Paulo bonita, empreendedora, divertida, multirracial, generosa, diversa, surpreendente e, acima de tudo, feliz. Também descobri, como cabe na minha profissão, uma cidade na qual as pessoas enfrentavam adversidades, imensas distâncias sociais, muitas necessidades, vários contrastes. De pronto, senti que deveria retribuir à cidade de São Paulo tudo aquilo o que ela me oferecia, sem pedir nada em troca. E foi assim, consciente do meu natural dever de gratidão, que comecei estas quase 5 décadas de um relacionamento de amor, pleno de igualdade e fraternidade, e combatendo erros, consolidando acertos. Lembro, sem disfarçar uma pontinha de saudade, que logo no início do meu trabalho como jornalista, à época atuando na Rádio Tupi, criei um quadro de prestação de serviços que ouvia os problemas dos bairros e procurava resolvê-los junto à prefeitura. Os resultados pelos 4 cantos da cidade foram efetivos nas áreas da modalidade urbana, habitação, educação, saúde, cultura, meio ambiente. E isso teve sequência sob diferentes formas nas demais emissoras de rádio pelas quais passei. Record, Jovem Pan, CBN, Bandeirantes, e também nos jornais em que escrevi. Diário de São Paulo, Estadão e na Folha de São Paulo, onde até hoje publico artigos, bem como nas TVs, nas quais fui comentarista, Record e Bandeirantes. Desde o início, também logo me envolvi com ações de responsabilidade social que, naquele tempo, nem eram assim denominadas. Pura luta, sem recursos, pelos menos favorecidos. E trabalhei, aprendi bastante com algumas pessoas fantásticas, conhecidas e anônimas, nas comunidades, nos sindicatos de trabalhadores, nas sociedades de amigos de bairros, nas instituições religiosas, nos clubes de futebol de várzea, nas escolas de samba, nas bibliotecas públicas, nas ONGs, enfim, onde fosse preciso estender a mão ao próximo e compartilhar um pouquinho de tudo. São inúmeros, emocionantes e gratificantes os momentos guardados no baú da memória em que recebi sincera gratidão das pessoas nas ações que participei na defesa de direitos humanos.
na constante luta contra o racismo estrutural, os preconceitos sociais, as discriminações contra mulheres, integrantes do LGBTQIAP+, migrantes, idosos, indígenas. Por fim, fazem parte deste meu amor por São Paulo, também nos 25 anos que lecionei em cursos técnicos, profissionalizantes e superiores. Nada mais gratificante do que encontrar, como acontece com frequência, ex-alunos e alunos que não apenas se recordam de mim, como comentam fatos dos tempos das aulas que os marcaram e ajudaram nas respectivas vidas pessoais e profissionais, e que hoje transmite aos seus filhos, aos colegas de trabalho, aqueles ensinamentos. Amigas, amigos, a ciência, a psicologia pesquisa com profundidade a gratidão, entendida como um sentimento de forte felicidade. Essa emoção positiva, derivada de uma mentalidade saudável, é um sentimento puro que aumenta a resiliência e motiva na luta pela vida. Entretanto, no meu entender, o melhor da gratidão é que ela conecta pessoas ao longo da vida. Não há como viver sem as outras pessoas. Não merecer algo delas e, assim, sermos agradecidos. Reconhecidos por algo que nos foi dado, material ou sentimental. Certa vez, entrevistando um respeitado psicólogo, ouvi dele que o sentimento mais nobre em um ser humano é a gratidão. Porque quem é grato tem a humildade e a honestidade de reconhecer o amor do próximo e amar o próximo como a si mesmo, não no discurso, na prática. Estou aqui para receber e recebi um agradecimento. Aqui estou para agradecer. Agradecer, portanto, as pessoas, a natureza, a vida, a Deus. Agradecer a cidade que me acolheu, aos amigos que me conquistaram, aos que me ensinaram e seguem ensinando. Agradecer a todos vocês que vieram hoje aqui e aos que não puderam vir por vários motivos. Agradecer as boas e generosas palavras de todos os que me saudaram, o que só aumenta minha responsabilidade para com São Paulo. Agradecer ao meu colega e mestre Jacó Klintovitz, com quem aprendo desde muito jovem. Meus pais eram leitores dele e faziam eu ler Jacó Klintovitz. Essas generosas e poéticas palavras ditas a meu respeito significa muito. Significa que eu sou um ser ainda em construção, que, embora aos 73 anos bem vividos, e outro dia o Jacó virou para mim e disse assim: a cada dia que eu convivo com você, eu fico pensando que os seus pais enganaram a gente. Você não é um, você é 3. E aí eu sigo aprendendo com cada pessoa no dia a dia, até que a vida se conclua. Jacó é uma referência no jornalismo e na literatura, um profissional que honra o Brasil e que é respeitado em todo o mundo, autor de mais de 100 livros. Quero agradecer a um colega que dedicou sua vida a educar e a defender valores, construir uma cidade melhor, o professor vereador Eliseu Gabriel, que propôs o projeto de lei
aprovado por unanimidade pelos partidos de todas as tendências ideológicas representados neste parlamento, concedendo-me a mais alta honraria da capital e o diploma de gratidão da cidade. Eliseu é um cidadão de bem e voltado ao bem, de pouco discurso, de muito trabalho. Eliseu é um daqueles políticos que realiza pela sociedade, busca necessidades por toda a capital e cria soluções. Parceiro da população, como deve ser todo bom parlamentar, que trata o próximo com isonomia, respeito e dignidade. Amigos e amigas, a gratidão, como estamos testemunhando aqui nesta noite, ilumina as pessoas, causa felicidade, constrói e fortalece relacionamentos, promove saúde física e mental, combate o discurso de ódio, a mentira, a discriminação, o preconceito, encoraja, motiva, determina ainda mais ânimo para seguir defendendo valores e dá forças para enfrentar as adversidades que são teimosas, insistem em aparecer em nossas vidas. Fui educado, além de meus saudosos pais, também pelos padres jesuítas no Colégio Santo Inácio, onde estudei no Rio de Janeiro. Lendo São Tomás de Aquino, encontrei um ensinamento que me orientou por toda a vida: respeitar todos os direitos e fazer cumprir todos os deveres. Mas, ao mesmo tempo, ficou outro ensinamento, este de Marco Túlio Cícero, que viveu e morreu muitos anos antes de Cristo. Foi um importante filósofo, escritor, advogado e político romano. Um grande orador que, certa feita, disse: nenhum dever é mais importante que a gratidão. Volto, neste instante, o meu pensamento ao rapaz sonhador que desembarcou em São Paulo há 45 anos, com uma única mala onde pouca roupa amassava muita esperança. Buscando novos horizontes e ainda sob o peso do sofrimento causado pela falta de liberdade e os castigos da ditadura que vitimou o Brasil após 1964. Aquele jovem, hoje este senhor grisalho, está aqui para agradecer, agradecer e agradecer. Sempre. Gratidão à cidade que escolhi para viver e que aprendi a amar. Aos primeiros que me acolheram lá atrás, e estão aqui alguns esta noite, como o Sérgio. Aos que me ajudaram e ajudam com oportunidades, também vejo vários. A minha família. Aos meus corajosos colegas jornalistas, que juntos passamos por incompreensões nos serviços que prestamos à sociedade e ao país. Aos meus dedicados colegas de assessoria, a nossa querida RVA. Ao povo deste município e a este parlamento, que hoje, mais do que nunca, tem representatividade do que é realmente a cidade de São Paulo. Uma terra de todos, por todos e para todos que aqui se encontram, descobrem e juntos lutam pela felicidade. Quanto a mim, apenas a constatação bem simples de que se tenho alguma qualidade entre tantas que foram aqui generosamente enumeradas, foi a de acreditar que aqueles meus sonhos de jovem se tornariam uma feliz certeza.
de amar a vida, as pessoas, a possibilidade de realizar coletivamente, de escrever e de falar, gerando reflexões, promovendo mudanças, transformando a vida de todos, se possível, sempre para melhor. Há muitos anos, ouvi de D. Paulo Evaristo Arnes, saudoso, a seguinte frase: você visitou os pobres da periferia, andou pelas estradas duras da vida, conheceu as manhas dos grandes e a proposta de paz dos pequeninos. Portanto, possui uma presença, uma posição definida. É a de lutar, mesmo que muita gente considere ilusão sonhar com a fraternidade e a justiça. Essa frase de D. Paulo é o que estas homenagens de hoje, e vocês todos aqui, me fazem sentir e seguir tendo como objetivo, como razão de vida. Porque parte de mim, desde sempre, faz parte a crença. A crença é que mantém um ser vivo. E eu acredito na liberdade e na democracia, na justiça social, na igualdade e na fraternidade, no respeito à vida. Eu acredito e pratico a gratidão. Obrigado a vocês, obrigado a São Paulo. Olha, para um escritor que eu sou, que aprendeu com jornalista que eu sempre fui a escrever, vocês não têm ideia da emoção de ter aqui todos vocês, mas em especial o meu companheiro Ricardo Ramos, que é neto do Graciliano Ramos, que eu li a vida toda, que é filho do Ricardo Ramos, que eu também li a vida toda, e que é um belo escritor. Então, nós temos aqui hoje um DNA histórico de qualidade da literatura brasileira. Senhoras e senhores, nesse momento, para o encerramento oficial da sessão solene, anunciamos as palavras finais do presidente e proponente, vereador Eliseu Gabriel. Bom, o Ricardo falou muito de gratidão, e esse aqui é o diploma de gratidão da cidade, né? Então, essa é a grande gratidão da cidade. Além da medalha Anchieta, que é linda também, né? Então, foi um prazer enorme ouvir o Ricardo. E ouvindo todos, olha que bonito. E ouvindo todos, e ouvindo o Ricardo e todos que falaram aqui, a gente aumenta a coragem, né? Aumenta a esperança de que é possível construir um mundo melhor para todos, não é? É isso que eu sempre penso. Eu acho que a gente sempre tem que pensar nisso. Essa é o que nos move. Esse é o que me move. Acho que move todos nós, né? Então, olha, uma alegria enorme, uma noite linda, com tudo que foi falado aqui. Está encerrada a nossa sessão. Aí.
Obrigado.